Paz e graça, queridos irmãos da nossa amada Igreja Batista Jerusalém. É com alegria que estou aqui hoje para trazer uma reflexão nessa semana em destaque da mulher cristã em missão, a convite da nossa amada irmã Débora Cristina, que desde já eu agradeço essa oportunidade. Nesse momento vamos falar o nosso tema, mulher cristã plena, vivendo acima da mediocridade. Vamos repetir? Mulher cristã plena, vivendo acima da mediocridade. A nossa divisa está no capítulo 3, no verso 18 do livro de Abacuque, que diz assim: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos repetir mais uma vez? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque viveu aproximadamente 625 anos antes do nascimento de Cristo. O profeta viveu em uma situação, em um momento em que o povo de Judá estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor, estava vivendo em pecado, tinha quebrado a sua aliança com Deus, não estava vivendo de acordo com a lei. E o profeta estava indignado com aquela situação. E o profeta clamava a Deus, buscava em Deus a solução para aquela situação do seu povo. E ele clamava e ele orava a Deus até que Deus o respondeu. E quando Deus respondeu, falou que os caldeus, o povo da Babilônia, que era um povo temível, iria invadir Judá. A partir daí, o Abacuque começa a fazer questionamentos em relação a isso. Porque Abacuque não queria que Judá fosse destruída. Ele queria que Judá recebesse um avivamento, que Judá fosse restaurada. E ele imaginava como Deus iria permitir essa situação, esse povo temível iria agir com o povo de Judá. E Deus fala com ele que aquele povo também não ficaria impune dos seus crimes, dos seus erros, dos seus pecados. E nós vimos a partir do capítulo 3, Abacuque orando a Deus, fazendo uma oração, expressando o seu sentimento de confiança na soberania de Deus, no agir de Deus. E ele ora e ele fala que mesmo que o caos viesse, porque iria vir, porque era algo que estava previsto, algo que Deus tinha falado com ele iria se alegrar em Deus. Deus era suficiente para ele. Ele estaria pleno, completo, embora o caos viesse, a tragédia naquela sociedade, que ele já vivia em uma sociedade corrompida, aquela invasão traria essa situação, mas ele estava firmado em Deus, pleno, satisfeito no Senhor. E ele declara isso nesse salmo, no capítulo 3. Nós vimos que a reação do profeta Abacuque, ele teve momentos que ele questionou a Deus, e muitas vezes isso acontece conosco também, porque nós não vivemos em uma sociedade muito diferente daquela sociedade. Vivemos em uma sociedade também corrompida pelo pecado. Vivemos em uma sociedade onde os homens e mulheres têm se afastado de Deus. E muitas vezes os porquês aparecem em nossa mente, mas nós devemos nos ater, acreditar, colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas. Era aquela maneira que Deus iria tratar o povo de Judá. E nós sabemos que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem o conhecimento de todas as coisas, e nós vimos na expressão de Abacuque essa confiança. E hoje, como nós podemos viver plenamente, dependendo do Senhor? Como nós podemos ser plenas em Deus? Primeiramente, nós sabemos que vivemos em uma sociedade onde a figura de uma mulher plena se faz através da sua estética, da sua beleza corporal, do seu conhecimento, das suas crenças, muitas vezes em si mesmo, no seu eu. Muitas vezes as pessoas têm essa visão de plenitude, de felicidade. É uma plenitude que faz um afastamento de Deus, porque é um culto ao próprio eu.
Mas nós sabemos que a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que para sermos plenos em Deus, completos em Deus, que isso que a palavra plena significa, completo, satisfeito, preenchidos, nós precisamos estar próximos de Deus, porque não existe plenitude fora do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é pleno, ele é criador de todas as coisas, e só ele pode colocar em nós esse sentimento e preencher o vazio que existe no coração de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher. E para sermos mulheres plenas e homens plenos também, precisamos primeiramente entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Precisamos confessar os nossos pecados, arrependermos dos nossos pecados, aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, entregar o nosso caminho ao Senhor, entendendo que, como diz o Salmo, o mais Ele fará, Ele completará a boa obra em nossas vidas, porque Ele tem poder para isso. É necessário essa confiança, é necessário essa entrega ao Senhor. Nós precisamos fazer isto. Segundo passo, esvaziar-se de si mesmo. Vamos fazer agora uma leitura no livro de Filipenses, do capítulo 2, do verso 5 ao 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. O nosso Senhor, ele saiu da sua glória para estar aqui na terra, veio em forma de homem para morrer, por amor a nós, por amor a todos nós. E ele se esvaziou de si mesmo. E hoje, muitas vezes, nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Não queremos nos esvaziar de pensamentos, de dilemas, de ideologias. Muitas vezes já temos um encontro com o Senhor Jesus. Já entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas não deixamos que o Senhor impere na nossa vida. Não deixamos que o nosso eu seja destronado. E que a vontade de Deus prevaleça no nosso coração. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Precisamos nos esvaziar de conceitos, de pensamentos, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que tira a primazia do Senhor em nossas vidas. É necessário abrir mão de muitas coisas para sermos obedientes ao Senhor. E o Senhor Jesus é o maior exemplo disso, para que nós possamos seguir e fazer a vontade dele. Precisamos que o nosso eu morra e que a vontade do Senhor prevaleça. Precisamos buscar que a vontade de Deus seja o centro da nossa vida, o centro do nosso querer, da nossa vontade. Isso é necessário para que sejamos plenas em Deus, para que sejamos completas no Senhor. Outro passo é perdoar e ser perdoada. Amadas, muitas vezes levamos anos e anos com mágoas nos nossos corações. Levamos porfias e inimizades. Não liberamos o perdão. Muitas vezes acreditamos que o perdão é um processo mágico, instantâneo. Não. O perdão é um processo. O perdão é uma escolha que Deus nos capacita. Precisamos acreditar nisso. Precisamos praticar o perdão em nossas vidas. A palavra de Deus, na oração modelo, que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, fala a respeito disso. Nós muitas vezes repetimos e precisamos praticar. Porque como seremos completa se carregamos inimizades em nossos corações? Como podemos ser cheias de Deus? Como podemos viver uma vida plena se carregamos esse peso em nossas costas? É necessário liberar o perdão. O Senhor fala que quando nós oramos, devemos falar que perdoamos os nossos inimigos. Pedimos perdão ao Senhor como nós perdoamos os nossos inimigos. Temos que perdoar, amadas. Muitas vezes eu sei que é difícil.
Muitas vezes são pessoas próximas a nós, pessoas que convivem conosco, que nos magoam, que nos ferem. Mas é necessário praticar, é necessário obedecer, é necessário ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dEle. O perdão é importante e o nosso perdão, o perdão de Deus, está atrelado a isso. O perdão do Senhor, não seremos perdoados se nós também não perdoarmos. Outro passo é buscar o conhecimento pleno do Senhor. Vamos fazer a leitura de Colossenses, capítulo 1, do 3 em diante, que fala assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amadas, muitas vezes estamos vivendo muito voltada para esse mundo, e nós precisamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar para Jesus e buscar o conhecimento do Senhor. Ler a Bíblia diariamente, fazer estudos, buscar em Deus o conhecimento. Nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo. E Paulo, ele estava combatendo a gnoses, o gnosticismo, que estava querendo sendo implantado na igreja de Colossenses. Eles estavam falando que Jesus não era suficiente para que aquelas pessoas fossem salvas. E nós sabemos que Jesus é suficiente. Jesus, ele é criador de todas as coisas. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós sejamos salvas e que andemos com ele, que façamos a vontade dele. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais buscamos a palavra de Deus, o nosso entendimento é aberto. O nosso entendimento das coisas de Deus são abertas, a nossa mente é aberta, o nosso conhecimento. Então devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus dia após dia. Temos que fazer isso porque é de suma importância para o nosso crescimento espiritual, para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Vamos buscar diariamente o conhecimento da palavra de Deus. Vamos buscar diariamente aprender mais do nosso Senhor. Nós sabemos que o conhecimento humano, ele é importante. Nós sabemos que é importante aprender o conhecimento secular, mas nada vai te completar, nada vai te satisfazer mais do que você conhecer e prosseguir conhecendo a palavra do Senhor. Amadas, nós sabemos que existem muitas mulheres na Bíblia, muitas mulheres que serviram ao Senhor com alegria, muitas mulheres que foram preenchidas e completadas pelo Senhor, que viveram de forma plena o seu chamado. Hoje, eu fiquei pensando, nesses dias, em uma mulher que retratasse a plenitude. E eu pensei e lembrei da mulher virtuosa, que é retratada em Provérbios 31. Uma mulher com muitas qualidades, uma mulher que era excelente esposa, uma mulher que cuidava dos seus, uma mulher que cuidava dos de fora, ela cuidava dos pobres, ela tinha amor pelas pessoas, ela buscava a excelência e não a perfeição. Ser plena não é ser perfeita, porque enquanto nós estivermos aqui, a obra do Senhor vai se completando dia por dia em nossas vidas. Estamos buscando ser semelhantes a Jesus. E aquela mulher buscava a excelência, ela buscava fazer o melhor. Que nós possamos a cada dia fazer isto. Aquela mulher deixou marca. Ela, não sabemos nem sequer o nome dela, mas a história dela está registrada aqui, para que nós a olhemos e sigamos esse exemplo de fazer o melhor para o Senhor, para a nossa família, para a nossa sociedade, aonde nós estejamos inseridas. E hoje nós sabemos, hoje nós vivemos o nosso tempo, e hoje podemos deixar marcas, deixar um legado, viver acima da mediocridade, viver acima da média, não para nos orgulharmos disso, mas para a glória do nosso Deus.
Nesse momento eu quero fazer uma oração por você, minha irmã, minha amiga, que está aí ouvindo essa mensagem. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, eu agradeço a Ti, Deus, por essa rica oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui ouvindo e aprendendo a Tua santa e maravilhosa palavra. Eu peço ao Senhor que nesse momento os nossos corações sejam esvaziados de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não vem do Senhor, e que podemos ser cheias do Seu Santo Espírito, completas por Ti. Também te peço, Senhor, que nós possamos perdoar, Deus, a cada dia. Perdão, Senhor, seja uma prática diária, Deus, no nosso dia, meu Pai. Que nós possamos perdoar, Deus, os nossos inimigos, Deus. Que possamos perdoar aqueles que se levantam contra nós, meu Pai. Nos ajuda nisso, meu Pai. Nos capacita, Deus, em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, que nós possamos buscar a cada dia, Deus, o conhecimento que vem do alto, Deus. O conhecimento, Deus, que vem de Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, e nos preenche, Deus. Nos faz mulheres plenas, meu Pai. Que todo, Deus, vazio que está no nosso coração seja cheio de Ti, Deus, a cada dia, Deus, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, meu Pai. Desde já te agradecemos, meu Pai, por Tua obra em nossas vidas. Um beijo, amadas, a todas vocês e muitas saudades. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.